Fala, Campus Party! Como vocês estão nessa tarde? Vamos dar uma olhada aqui na parte de infraestrutura. Deixa eu ver se eu estou ao vivo, se vocês estão me ouvindo. Confirma aí, produção. Que legal! Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse dia incrível. Várias atividades aí na Campus Party Digital. Todo mundo seguro, em casa. Eu sou o Raul. Vou ficar muito feliz de passar os próximos 55 minutos com vocês para compartilhar um pouco do conhecimento, compartilhar um pouco de experiências também sobre um assunto que eu gosto muito. Primeiro, eu quero dizer que é um sonho de jovem estar aqui na Campus Party. Tive a oportunidade de participar alguns anos anteriores, não como palestrante, mas como staff, cobrindo o evento, cobrindo as atividades. Não pude participar, falei, puxa, vou participar numa próxima edição, vai dar tudo certo. Isso era em 2019, 2020 chegou, mudou tudo, né? Mudou o formato desse evento que eu gosto muito, mas nesse ano estou aqui como palestrante na Campus Party Digital para falar um pouco mais com vocês sobre educação, sobre gamificação, como criar experiências mais engajadoras que podem sim contribuir para o aprendizado, contribuir também para a mudança de comportamento, como usar a gamificação no geral aí para criar uma experiência que realmente é capaz de eletrificar a audiência, eletrificar a mente dos alunos de uma forma mais divertida, mais engajadora e, por que não dizer, mais potente de entregar conteúdos e também de criar experiências, né, mais satisfatórias. Eu tenho 29 anos, pessoal. Eu sou natural do litoral de São Paulo, eu falo aqui com vocês do Guarujá, e eu tenho aí alguma experiência com educação, caí de paraquedas nesse mundo, caí por acaso quando eu fiz parte de um evento, de um projeto, perdão, do Sebrae, para falar sobre educação empreendedora, para empreendedores da região, para falar sobre inovação, para também melhorar a competitividade dos negócios, e aí eu pude perceber que, na verdade, eu era um educador, porque eu era responsável por passar conhecimento e por disseminar algumas informações importantes sobre negócios. Pude conhecer também um pouco do DNA do Sebrae, no sentido de ser uma empresa tradicional, que trabalha com educação para adultos e que tem um jeito muito peculiar de entregar, então, esse conteúdo. Existe uma fórmula, né? Existe realmente um DNA ali de educação mais corporativa aí para adultos. Percebi que mesmo no Sebrae existiam algumas atividades mais dinâmicas, práticas, né? Saindo um pouco desse lado mais expositivo de palestra, onde os participantes colocam a mão na massa, e eu percebi que dá para gamificar esse tipo de atividade. Existiram atividades ali que, por exemplo, simulavam o comportamento de um empreendedor ou para tirar uma empresa do papel. Eu lembro muito bem da atividade da fábrica de aviões. Grupos se reuniram ali para formar uma empresa que estava concorrendo a uma licitação do governo para produzir aviões de casa, no caso aí de papel, né? E aí eu já comecei a perceber, puxa, olha como esse tipo de atividade é muito mais potente para entregar conteúdo e também para as vivências, né? Como que essa experiência é mais potente para que o participante tenha realmente uma vivência com relação ao conteúdo proposto. Eu vi também uma atividade muito interessante de a barraquinha do brigadeiro, por exemplo. E na barraquinha do brigadeiro, o pessoal tinha que criar uma empresa em 2 horas com dinheiro emprestado e tinha ainda que dar lucro. Olha o risco envolvido, né? E olha como o Sebrae tem aquela expertise de dar sim para emprestar os R$20 para os grupos e eles vão voltar com muito mais grupo, muito mais dinheiro, né? Cada grupo vai voltar ali com lucro. Então, como criar essas pequenas atividades, essas pequenas experiências com o DNA de game, né? Ali era uma competição, então os grupos competiam, tinham um ranking para saber quem deu mais lucro ou não, tinham regras definidas, enfim, um ambiente realmente muito mais potente na entrega de conteúdo e na vivência. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Boa, produção.
Então, nós vamos falar da gamificação como ferramenta de aprendizagem no engajamento na educação 5.0. Primeiro, a gente tem que entender o contexto, né, que a gente vive hoje, principalmente por causa da pandemia do coronavírus, como o nosso cotidiano foi totalmente transformado, como a gente vive uma época onde as tecnologias, elas não são mais um diferencial. Na verdade, elas são até um desafio, né, que a gente tem que contornar. A gente tem que utilizar a tecnologia da melhor forma possível, sem parecer algo banal ainda. E como criar uma experiência que realmente conecta com a tecnologia? Como a gente pode resgatar valores do ser humano mesmo, né? De conectividade, de competição, de interação, de desafio. Como criar uma experiência de sala de aula, por exemplo, né? mais impactante, mais engajadora e com um potencial maior de transformação. Que falando um pouquinho mais de mim, né? Tenho experiência então com inovação e empreendedorismo, já passei por grandes empresas como o Sebrae, vi um pouco do que é a educação, não sou educador de formação, né? Mas o mundo me levou um pouco mais para esse lado e hoje eu faço parte de alguns projetos de educação empreendedora para jovens. Vamos falar exatamente mais específico, né? Nesse lado de educação empreendedora, como ensinar conceitos de negócios e como ensinar, então, conceitos de negócios para jovens, de uma forma mais impactante, ok? E hoje eu faço parte do projeto da Fundação Telefônica Vivo, que é o projeto Pense Grande Digital. Aí existem várias frentes do projeto Pense Grande, muitas que sim trabalham com a gamificação e muitas que trabalham com elementos da gamificação e com a tecnologia. Só para a gente ter uma pequena ideia aí da minha trajetória, já fiz diversos tipos de atividades para diversos públicos diferentes, não só para jovens, não só em sala de aula. Eu fiz, por exemplo, um projeto bem bacana com metodologias ágeis e metodologias ativas para uma aldeia indígena em Peruíbe, para ensinar, então, a tirar ideias do papel, para ensinar como tirar uma ideia de negócio do campo das ideias, realmente colocá-las em prática, e como a gente pode, sim, criar uma experiência que faça sentido para todos os públicos, independente do contexto, e que seja uma experiência mais potente, né, na entrega desse conteúdo e de vivências. Vamos entender um pouquinho de qual é o nosso cenário atual. Eu trouxe uma pesquisa para vocês do Conjuve, tá? E essa pesquisa fala sobre os efeitos da pandemia na saúde dos jovens. Existem alguns dados aqui bem alarmantes, tá bom? Dados com relação a impactos realmente na saúde do jovem e como o nosso cotidiano mudou por conta da pandemia. Existe uma tríade aí de ansiedade, depressão e fadiga crônica, bem presente hoje nos jovens. 6 a cada 10 jovens alegaram sentir algum nível de ansiedade. Quase 6 a cada 10 jovens alegaram um uso exagerado de redes sociais e 5 a cada 6 jovens declararam que sentem fadiga ou exaustão constante. O que isso quer dizer para nós, né? Que a tecnologia hoje, ela é até, de certa forma, nossa inimiga, né? Por causa da falta de conexão pessoal, do distanciamento social, então, né? E porque nós estamos hoje hiperconectados. Então, só falar de tecnologia, por exemplo, não é uma experiência bacana. Ou só depender da tecnologia para dar uma experiência mais impactante em sala de aula, né? A gente está falando muito do sistema de aulas online, do ensino remoto, apesar que agora nós vamos voltar, né? A gente tem um plano aí para voltar com as aulas presenciais, mas contar só com o ensino remoto, né? Vamos dar uma aula pela internet, isso já não tem mais sentido hoje para o jovem, principalmente porque o conteúdo técnico, ele é quase uma commodity, né? Se a gente pesquisa no YouTube, a gente encontra quase tudo que pode ser aplicado aí em sala de aula. E também, por falta da conexão, a aula pode ser chata, pode ser desinteressante, pode não representar um desafio. Se eu posso encontrar o mesmo conteúdo na internet, por que eu vou atender às aulas? Ou por que eu vou prestar atenção nas aulas? É muito importante a gente saber que existe um novo contexto e uma nova necessidade para o ensino, de um modo geral, né? Eu separei algumas frases, pessoal, bem impactantes de jovens que responderam a essa pesquisa.
E tem jovens que falaram assim: o tédio se tornou um sentimento normal. Que coisa, né, pessoal? Vamos parar para pensar que os dias parecem todos iguais, nós já não realizamos os nossos hobbies, as nossas atividades de interesse. A vida virou um emaranhado de acorda, permanece na internet, vai dormir, né? A rotina se confunde um pouco com o nosso trabalho. Vamos falar um pouco sobre a fadiga pandêmica em decorrência do home office também. Então, olha só, o tédio se tornou algo normal. Como é que eu vou quebrar esse tédio? Como é que eu vou eletrificar a minha audiência para que ela possa realmente ter uma experiência divertida, impactante e transformadora? Tem uma outra frase que é bem importante também para a gente entender o contexto que a gente vive hoje, que é: a gente já se acostumou. Eu já até me acostumei com o home office. Né? Então, olha só, né? Muita gente achava que o home office não ia ser uma realidade. Hoje é algo comum, né? A gente se acostumou, mas que a gente sente os impactos do home office. Existe uma pesquisa aí, parte da pesquisa do Conjuve, que diz que a maioria dos sintomas sente um desses três impactos principais: ou a ansiedade, ou a fadiga, ou a depressão. Como é que a gente pode, então, criar uma atividade que realmente pode trazer algo de novo, né, no nosso contexto atual? Falando de fadiga pandêmica, o que é isso? Como lidar com ela? A Época Negócios trouxe uma matéria bem recente, ela é desse mês, falando da fadiga pandêmica, onde, por causa da hiperconexão, do distanciamento social e do emaranhamento das atividades trabalho e rotina de casa, as pessoas se sentem num constante estado de esgotamento. Eu mesmo trabalho em home office há muito tempo e eu senti agora com a pandemia que eu estou muito mais cansado, de certa forma mais desorganizado. As minhas tarefas de casa ficam pendentes e as minhas tarefas do trabalho não, porque eu pareço estar sempre trabalhando. Vamos pegar o contexto de home office. Agora é office home praticamente, né? Dormimos nos nossos escritórios, dormimos nos nossos trabalhos. E agora o que fica pendente para outro dia não é a demanda do nosso chefe, é a louça que fica na cozinha, né? É a comida que a gente não faz e acaba pedindo no iFood porque é mais rápido. Então, olha só como esse contexto nos traz uma nova necessidade, que é como respeitar a natureza humana, respeitar a natureza humana de conhecer algo novo, de ter um desafio, de ter algum estágio aí, algum nível de conexão, cooperação, portanto, ou competição. Isso é saudável para nós, né? E lidar com outras pessoas pode ser saudável para as nossas qualidades mentais, e a gente pode sim ficar mais produtivo. Então, como gamificar experiências, e ainda mais como gamificar experiências na educação? Vamos falar um pouco do que é a gamificação, o game, tá, em si, e como nós podemos utilizar os elementos de game e o pensamento de game para criar experiências mais ricas. Vamos pegar primeiro o que é um game. O game, pessoal, é um jogo que nós jogamos por livre e espontânea vontade. Ele representa um ambiente virtual fora da realidade e que nos dá algum prazer em jogar esse jogo. Nós jogamos seguindo regras pré-definidas e pré-acordadas como obrigatórias, certo? E também nós precisamos nos divertir para que isso seja realmente um jogo. Mas não é divertimento por divertimento, é um divertimento com algum objetivo. Então ele possui regras claras, objetivos claros e, né, um sistema para me dizer se eu estou indo bem ou não. Isso pode ser caracterizado como um game. E aí a gamificação é uma forma de utilizar o pensamento de game para trazer uma experiência mais rica. Primeiro, a gente tem que falar da educação 5.0. Era um slide que eu achei que ia estar aqui, mas não está, e que fala um pouco da evolução da educação. O que a gente pode perceber aí na educação 5.0? Está bem ligado aí ao processo de revolução industrial, né? A revolução industrial 4.0 trouxe para nós que conceito? De que nós estamos hiperconectados,
que a tecnologia veio para potencializar as capacidades humanas, mas não para substituir as capacidades humanas. Isso quer dizer que, no momento que a gente está vivendo hoje de educação e tecnologia 5.0, nós precisamos resgatar essas capacidades humanas. De que forma? Ninguém mais aguenta a internet. Ninguém mais aguenta a tecnologia. A gente precisa entender que o ser humano tem senso crítico, ele tem necessidades de interação, ele tem necessidade de resolver problemas, de enfrentar desafios e de ser reconhecido por esses desafios. A educação 5.0, ela vem personalizar a experiência para que a gente potencialize justamente as características humanas, né? E para que a gente possa utilizar a tecnologia a nosso favor e não contra nós, né? Existem muitos recursos hoje tecnológicos que podem ser usados para uma aula mais divertida, mais dinâmica, uma aula mais impactante. E aí a gente entra no conceito, então, né, de que a gente não precisa se garantir na tecnologia para bolar uma boa experiência e que a gente também não pode substituir as necessidades humanas, né, e tentar responder essas necessidades só com a tecnologia. Dá para criar muita coisa offline, analógica, e na minha opinião a experiência é até superior em sala de aula, tá? Entendendo um pouco do que é game, então, é um ambiente virtual onde a gente pode testar coisas, aprender coisas de forma controlada, né, incentivando o erro, a aprendizagem, e que, por ser divertido e por ser simplificado, a gente diminui muito o tempo de aprendizado ou tempo de mudança de comportamento. Vamos pegar alguns exemplos de elementos da gamificação para entender como a gente consegue promover uma mudança de comportamento. Vamos pegar o Nike Running, tá? O Nike Running é um aplicativo de corrida, mas não necessariamente você só corre, você também corre, né? E vamos pegar o que é o hábito da corrida. No começo pode ser para nós um grande desafio, né? Pode ser muito difícil apreciar correr. Na verdade, a gente odeia correr, ainda mais na primeira semana. Eu adoro correr, pessoal. E, para mim, as primeiras semanas são as mais difíceis, porque você sente aquela dor, você sente aquele desconforto. Quando você adquire o hábito da corrida, você ama justamente a dor e o desconforto, porque representa um desafio para você superar esses limites. Como a gente pode criar um ambiente onde você tem desafios claros, você pode ter feedback constante da sua evolução, você consegue compartilhar os seus resultados nas redes sociais para receber feedback dos seus amigos, então, e você pode acompanhar o que seus amigos estão fazendo. Aqui são alguns exemplos de gamificação, então, né, onde a gente está promovendo o hábito da corrida ou hábitos saudáveis de exercício de uma forma mais divertida, onde você também corre, mas na verdade você tem muitos outros desafios quando você utiliza esse aplicativo, né? Eu tenho o hábito de traquear assim, os meus tempos e os meus resultados, as calorias que eu perdi, e eu posso fazer um comparativo semanal, por exemplo, mensal, de quanto eu estou evoluindo. Isso é legal, né? E aí isso é uma forma de gamificar, então, a corrida. Quando a gente fala de comprar no Mercado Livre hoje, por exemplo, a gente tem, de certa forma, um sistema para gamificar a experiência de compra. Você recebe selos e benefícios. Mas achar que a gamificação é só pontuar, né, ou só dar selos de reconhecimento, a gente está enganado. Porque a gente tem que entender o contexto do usuário e se aquilo realmente representa um benefício. Vou falar um caso bem específico sobre como a gente pode criar um sistema de gamificação, mas, né, que por si só não vai garantir o sucesso. Nós precisamos adaptar, nós precisamos entender o que realmente é uma recompensa para o aluno, para o participante, para o usuário, e o que realmente representa prazer em realizar a ação proposta ou de chegar até o objetivo proposto, tá? Nós devemos entender aqui que a tecnologia, então, é uma commodity. Uma criança de 3 anos hoje consegue tocar o Spotify utilizando a Alexa, por exemplo, vai lá e manda tocar os Beatles.
né? Como é que a criança de 3 anos sabe quem são os Beatles? Então, você percebe que a tecnologia hoje é commodity, o conteúdo apresentado também é commodity, mas a experiência arquitetada, ela faz toda a diferença. E a gente não acha isso simplesmente com o Google, né? Como é que a gente pode criar uma experiência superior que realmente impacta e eletrifica os alunos e a audiência? A gente pode utilizar elementos de gamificação. Para entender o que leva alguém a se interessar pela gamificação, para depois dar exemplos, eu preciso trazer os pilares principais da gamificação e do educador da educação 5.0. O educador 5.0, ele precisa ser um excelente tutor, no sentido de que ele faz a curadoria de conteúdos, ele prepara os conteúdos, ele entende o que deve ser absorvido pela audiência, ele entende quais são as necessidades e as dificuldades da audiência, o que não dá prazer na absorção desses conteúdos, portanto, o que é uma barreira de aprendizado, ou também ele entende quais são os comportamentos que precisam ser modificados e transformados. O educador 5.0, então, ele sabe qual é o objetivo dele, quais são os conteúdos que ele deve passar, e ele também tem que ser um grande comunicador, para conseguir criar essas referências entre a experiência e o conteúdo ou a mudança de comportamento proposta. Ele tem que ser capaz de criar essas analogias e de desenhar uma experiência que leve até esse resultado. Existe um caminho, existe um roadmap para isso também, onde a gente começa pelo fim, e não pelo início ali de, puxa, eu vou fazer uma aula, né, vou colocar esses elementos, vou colocar essas mecânicas, essas dinâmicas, elas vão representar essa experiência, vamos ver então qual que é o resultado. Não, na verdade a gente pensa, o que posso fazer para entregar o conteúdo X de um jeito mais satisfatório, ou o que posso fazer para promover a mudança desse comportamento. E aí utilizamos dinâmicas, mecânicas e também componentes de gamificação. Vamos ver um pouco sobre quais são esses elementos todos. Mas a gamificação, então, ela precisa ter competição, ela precisa ser desafiadora, né? Ou cooperação. Existem tipos de pessoas que preferem cooperar do que ganhar, né? Então a gente precisa entender bem o contexto de quem é a nossa turma, quem é o nosso usuário. Nós precisamos ter também elementos de exploração, precisa ter um caminho aí, né? Uma rota de aprendizado. Nós precisamos também ter um sistema de premiação, onde faz sentido eu realizar aquela ação, faz sentido mudar aquele comportamento, porque eu ganho algo com isso. Se eu não ganho, qual é o sentido de participar ou qual é o sentido de melhorar, né, para chegar até o final? E é preciso ter um elemento de narrativa ou storytelling para dar contexto às minhas dinâmicas, às minhas mecânicas e aos meus componentes. A gente pode amarrar tudo isso numa história realmente fictícia, né, ou um outro ambiente, ou um ambiente de desafio ali para o momento, ou simplesmente a gente pode dar as regras, né? Então vamos entender que o que dá o caldo todo para a dinâmica de gamificação e para o game é a história, que não precisa ser uma história fechada, né, um roteiro, mas que ela representa o contexto, tá bem? Então a gente precisa ter competição, cooperação, exploração, premiação e storytelling ou narrativa, tá? Esses são os pilares básicos de todas as nossas atividades gamificadas. E aí, o que eu posso utilizar do pensamento de games para tornar essa experiência mais rica e essa experiência realmente impactante? Existem alguns elementos principais. Quando a gente joga um jogo, a gente percebe que o objetivo é claro. Eu tenho que chegar até esse local, eu tenho que defender, né, esse ponto. Eu tenho um objetivo muito claro proposto. E eu tenho também as regras muito claras. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei quais são os comandos, eu sei quais são as ações, eu sei, portanto, quais são as dinâmicas e mecânicas. Vamos falar um pouco sobre isso já já. Mas então eu sei o que eu posso fazer, eu sei qual é o limite. Eu sei que eu posso errar aqui porque eu estou num ambiente controlado. Então eu tenho regras, né, bem definidas também. Eu preciso ter um sistema de feedback constante para que eu saiba se eu estou seguindo as regras e também para que eu saiba que eu estou chegando até o meu objetivo. Será que eu estou indo bem? Alguém pode me recompensar pelo meu progresso? Né? E aí a gente chega em um outro fator importante, que é a dificuldade progressiva. Se a dificuldade for estática ou se a dificuldade for regressiva,
logo o engajamento cai. Então eu preciso ter dificuldade progressiva para entender que eu preciso me esforçar cada vez mais e eu preciso me engajar cada vez mais, eu preciso melhorar cada vez mais, ou absorver cada vez mais o conhecimento, ou, né, melhorar o meu comportamento para eu conseguir receber uma recompensa e um feedback também, né, pelo meu progresso. Nós temos, então, um sistema de recompensa, né, e nós temos uma comunidade que consegue criar aí um sistema de ranqueamento. Isso é bem importante, né? As pessoas, elas ou pensam em cooperar ou pensam em competir. Como que eu posso criar, então, uma experiência que mostra quais são as pessoas que estão na frente ou estão indo melhor e as pessoas que podem melhorar mais? Ou como eu posso criar um sistema que não incentiva a competição, mas incentiva a cooperação entre pessoas? Bem importante para a gente criar um sistema de gamificação atraente, né, de acordo com a nossa audiência, com os nossos alunos, de acordo com os nossos usuários, portanto. Existem alguns perfis de jogadores, né? Existem os jogadores ali que são os predadores, eles querem ganhar a qualquer custo. Se a gente também não dosar a competição e a cooperação, esses jogadores, eles podem querer passar por cima de todos os outros, e a gente acaba criando um ambiente não muito saudável. Existem os jogadores, por exemplo, que gostam de conquistar todos os prêmios, todos os pontos, gostam de conquistar todos os selos de reconhecimento, por exemplo. Essas pessoas tendem a se beneficiar muito do sistema de gamificação e elas podem, sim, ainda compartilhar ideias, compartilhar aprendizados e ajudar a comunidade. Esse seria o tipo de audiência perfeito, né, para o nosso sistema de gamificação. E existem também os exploradores, as pessoas que gostam de cooperar por cooperar, não tão interessadas em chegar até o objetivo final. Isso forma uma comunidade de jogo. E a gente precisa entender que, na nossa experiência gamificada, ainda mais em sala de aula, nós podemos criar uma grande comunidade de aprendizado. Será que é mais importante só reter o conteúdo e tirar nota 10? Esses seriam os participantes predadores ou os participantes conquistadores, né? Eles querem tirar 10, pronto. Eles não pensam tanto em ajudar a comunidade. Ou, né, eles pensam em ajudar a comunidade, sendo que eles vão ter algum benefício. Como é que eu vou criar esse contraponto perfeito entre competição e cooperação também? Essa é uma grande questão da gamificação. Então, eu entendi aqui quais são os elementos principais, qual é o pensamento de jogos e do designer de experiências. Então, o Educador 5.0, ele tem que ser um bom tutor e um bom comunicador para conseguir criar uma experiência rica. Ele precisa entender de pessoas, porque a Educação 5.0 fala justamente das características humanas e da potencialização das características humanas. Como eu posso, então, criar essa experiência que utiliza esses elementos todos, né? Vamos entender que eu preciso ter regras e eu preciso ter tudo que dá o contexto no jogo. Essa seria a dinâmica da gamificação, tá? Existem 3 componentes principais ali, ou elementos principais. Existem as dinâmicas. O que dá contexto, o que dá forma na atividade? Dinâmica. Então, eu tenho também as mecânicas. O que faz o jogo progredir? O que faz o participante ou usuário avançar? Como é que ele sabe que ele está chegando até o objetivo? Seriam as dinâmicas. Eu posso ter turnos, eu posso ter elementos ali de sorte ou de avanço, né? Mas eu tenho que ter dinâmicas para que eu chegue até o resultado final. E eu preciso ter também componentes que formam o jogo como um todo. Seriam os avatares, os sistemas de reconhecimento ou pontuação, né? Os feedbacks, os níveis, os desafios principais. Todos esses são elementos que compõem uma experiência, então, gamificada. Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender, então, tudo que eu estou falando. Gosto de dar o exemplo de uma startup que foi mais famosa, né? Nem sei se ela existe ainda hoje, mas sei que está em declínio, que é o Foursquare. O Foursquare usou muitos elementos de gamificação para que as pessoas mudassem o seu comportamento na questão de realizar o check-in em algum estabelecimento. Então, eu tenho ali, né, selos de reconhecimento, pontuação. Eles criaram o conceito de prefeito ali, para alguém que se destaca muito realizando uma atividade.
Só que essa ideia toda do Foursquare, de criar um sistema de check-in, quando a pessoa chegava em algum bar ou restaurante, já existia numa ideia de startup chamada Dodgeball, se eu não me engano. A Dodgeball não tinha elementos de gamificação. Portanto, o usuário não via benefício real em chegar lá, né, puxar o celular e dar um check-in. Então, com os elementos de ranking, saber o que as outras pessoas estão fazendo, comunidade, então, né, bônus, caso alguém realize uma atividade ou siga uma consistência, selos, né, para que a pessoa consiga ter algum destaque social. Olha, aquela pessoa é o prefeito, né, ou aquela pessoa realiza muitos check-ins ou avalia muito bem, né? São elementos que mostram que a pessoa tem algum benefício por realizar aquela ação e, portanto, ele consegue ter um destaque dentro daquela sociedade, né, daquele mundo que foi criado. Vamos pegar os contextos, por exemplo, não sei se eu posso fazer jabá aí com o nome dos jogos, né? Mas vamos pegar exemplos de jogos de empreendedorismo, para falar sobre empreendedorismo, né? Tem esse primeiro jogo aí que fala muito sobre educação financeira, sobre o que é um ativo e um passivo. As pessoas vão construindo, então, né, o seu patrimônio com o passar do jogo, e elas conseguem entender, né, bem qual que é a diferença entre um passivo financeiro e um ativo, o que pode te dar renda. Como é que a gente pode pegar essas dinâmicas do jogo e criar uma dinâmica para nós de sala de aula, né? A gente pode colocar um ranking, a gente pode colocar a ideia de que as pessoas podem ou não comprar ativos, e aí elas vão utilizar o recurso, né, investir o recurso com alguma finalidade, tem algum objetivo, então. E quem ganha é quem faz mais pontos, ou quem tem mais ativos, ou quem consegue construir o maior império aí, né, de imóveis, por exemplo. Como é que a gente pode pegar uma dinâmica simples ou um jogo pronto para explicar conceitos de educação financeira para jovens, de uma forma mais divertida, de uma forma mais atraente? Jogos de estratégia, no geral, onde você é prefeito de uma cidade ou você é dono de uma civilização qualquer ali, como que a gente pode utilizar aquelas dinâmicas para falar de empreendedorismo e de mercado? Eu gosto muito do jogo citado aí, que é um jogo de estratégia, de planejamento e de gestão de recursos. E passam os turnos, né? A gente sabe quais são os usuários que estão avançando na sua gestão do negócio, né, ou da empresa, e nós temos um sistema de cooperação ou de competição, onde eu posso criar alianças ou eu posso atacar os outros usuários, mas eu preciso ter uma gestão do meu negócio. Isso se parece muito com uma dinâmica real de mercado, né, com uma dinâmica real de empreendedorismo, onde eu posso competir ou colaborar, mas eu tenho que ganhar mercado. E aí, nesse jogo específico, né, que é o jogo 2 aí da nossa lista, nós temos um conceito de pesquisar o terreno para encontrar a outra civilização, outro jogador, ou para encontrar recursos. Essa seria uma pesquisa de mercado. Então, olha como eu posso criar uma experiência controlada, né, fictícia, que tem um contexto até diferente da realidade, mas que trabalha os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos e as mesmas características para que eu tenha um negócio de sucesso. Então eu posso usar esses elementos ou até utilizar o próprio jogo para explicar algo que pode não ter relação direta. O Educador 5.0, então, ele consegue criar essas analogias, né? Entendendo qual é o conteúdo, qual é o interesse da audiência ou da turma e como criar esses pontos de contato. Eu poderia criar um jogo bem parecido com um jogo de estratégia e de dominação do cenário numa sala de aula, utilizando avatares, né? Cada um é uma cidade específica ou cada um é um empreendedor específico. Existem rodadas, existem mecânicas e dinâmicas que vão chegar até o resultado, né? Vamos falar o que são mecânicas e dinâmicas aqui, né? Eu poderia ter um conjunto de regras nas dinâmicas que são grupos, cada um começa com algumas habilidades e recursos específicos, eles precisam conhecer os outros grupos, mas sem realizar perguntas diretas, eles precisam ter alguma estratégia de pesquisa ou espionagem de mercado, né? Cliente oculto, por exemplo, que é uma atividade de negócio,
né, uma atividade real, e aí eles precisam coletar recursos ou trocar recursos entre os grupos para conseguir crescer a sua empresa ou para conseguir crescer a sua civilização ou a sua cidade. Vem conseguir o maior número de recursos ou quem conseguir expandir a sua empresa ou cidade ou empreendedor ali, personalidade, até o nível máximo. E aí existem também elementos que são os componentes, do tipo, existem 2 tipos de personagem para cada grupo: os caçadores e os fazendeiros. Os caçadores, eles representam os vendedores de uma empresa, né? Alguém que fecha contratos, alguém que, portanto, consegue recursos, alguém que consegue encontrar oportunidades para que a empresa expanda. E existem os fazendeiros, que são os colaboradores que realizam atividades de suporte ou que realizam o trabalho de back-office para manter a atividade da cidade funcionando ou a atividade empresarial funcionando também, né? Então, o que tem um custo direto para que a minha empresa cresça ou para que a minha cidade expanda, e o que tem um custo indireto para que a minha cidade cresça ou que a minha empresa expanda. Eu posso falar de empreendedorismo sem necessariamente ter que dar uma palestra sobre isso. Eu posso criar uma atividade, uma dinâmica, então, gamificada, e que vai representar um engajamento muito maior, né, um interesse muito maior da turma e também uma mudança de comportamento com relação ao que é empreender. O meu objetivo aqui é ensinar empreendedorismo, né? Mostrar que todo mundo tem habilidades e comportamentos empreendedores. Como que eu posso criar isso? Com storytelling, com competição ou cooperação, com exploração, por exemplo, né? E dando feedbacks constantes ali. Posso utilizar alegorias de jogos já prontos também, né? Jogos de defenda o castelo, ou são aqueles jogos que criam tem uma base estática e ela precisa ser defendida de hordas de inimigos. Eu posso falar também sobre empreendedorismo aqui e sobre a construção de patrimônio através do investimento em ativos financeiros. O que faz um jogo Defenda o Castelo? Eu preciso ter recursos, né, para comprar defesas, canhões, né, ou defesas diversas ali. O Plantas vs Zumbis é um bom exemplo de jogo Defenda o Castelo. Eu fico ali parado, né, existem os inimigos, e eu preciso ter recursos ali para construir as minhas defesas. Ora, se eu preciso criar uma fonte de renda passiva que vai me dar X, né, eu preciso investir tanto. Na verdade, eu estou comprando um gerador dessa renda passiva. Eu posso falar a mesma coisa ou ensinar o mesmo comportamento, né, com um jogo do tipo Defenda o Castelo. As pessoas podem, os participantes podem se dividir em grupos também. Cada rodada eu tenho um inimigo diferente que eles precisam vencer e eles precisam criar a fortaleza e as defesas dessa fortaleza. E para isso eles têm recursos, cada rodada eles ganham um pouco mais de recursos e os ativos que defendem aquela fortaleza, eles mudam de poder e também de valor. Quanto mais poderoso, mais caro. Como eles podem se administrar para comprar, então, um grande recurso para defender o seu castelo? É uma atividade de gamificação muito simples de ser feita, né, utilizando as dinâmicas, mecânicas, novamente, e componentes específicos, só que tem uma capacidade muito maior, então, de entregar esse conteúdo, né? É uma dinâmica muito mais interessante só do que falar sobre aquilo ou dar uma palestra, por exemplo. E eu sou um defensor ferrenho de que na educação 5.0 a gente tem que buscar muito mais atividades ativas, dinâmicas, games, né, atividades gamificadas ou atividades mão na massa. É muito mais fácil aprender quando a gente está fazendo do que quando simplesmente a gente escuta de forma passiva. Então, no final dessa atividade de hoje, eu vou convidar todo mundo para jogar um jogo também, né? Um jogo muito simples, mas para a gente entender que é possível criar uma experiência divertida e mais impactante. Nós temos também o exemplo da barraquinha do brigadeiro, que na verdade é um desafio para que grupos criem uma empresa que tem que dar lucro, né, tendo um dinheiro emprestado e com regras muito específicas aqui. O grande segredo é mostrar para os participantes que comprar a 2 e vender a 4, por exemplo, não dá 100% de lucro. Então a gente pode criar, né, uma situação virtual de criação dessa empresa com
requisitos ali de mercado, né? Dívida inicial, investimento inicial, portanto, quanto eles pagam de imposto, quanto eles pagariam para ter um funcionário específico ali, a diária dele e tal, e nós vamos permitir que os participantes criem realmente a sua barraquinha de brigadeiro de forma completa, com marketing, finanças, gestão de pessoas, de processos, portanto. Em algumas horas, ali a gente faz essa atividade com 3 horas, por exemplo, com dinheiro emprestado, eles têm que vender o brigadeiro de verdade e eles têm que dar lucro de verdade, contando com as especificações de mercado ali. Não é só o dinheiro do lucro propriamente dito, que é o resultado final. E aí tem uma pegadinha, porque muitos participantes pensam em vender a 2, comprar a 2, vender a 4 e achar que aquilo é o resultado final. Depois que a gente deduz os custos fixos ali, tributação, etc., a gente percebe que o resultado é bem inferior. E aí, como premiar e criar um ranking de quem deu mais resultado ou não, ou de quem foi a melhor ideia de negócio? Essa é uma atividade muito boa para a gente criar o conhecimento do que é empreender. E nós temos aí o jogo Se Vira, da Fundação Telefônica Vivo, faz parte do projeto do Pense Grande Digital, o qual eu faço parte hoje, vou falar um pouco sobre ele aqui também. O jogo Se Vira, na verdade, utiliza muitos elementos de RPG para resolução dos problemas do dia a dia, para mostrar, né, e contextualizar o que é ter a atitude empreendedora. O que é empreender, se não resolver os problemas do dia a dia, com muita criatividade, utilizando os recursos que nós temos disponíveis e, se possível, que a gente possa ganhar dinheiro com isso, né? Ter lucro. Isso seria empreender. E aí os jovens do jogo Se Vira se dividem em grupos, existe um tabuleiro, existem cartas, né, que são os avatares, são elementos. E quais são as regras? Nós precisamos contar uma história, então ele usa muito o storytelling para que os desafios do dia a dia sejam resolvidos. E a cada rodada nós consumimos recursos. Ganha quem resolver todos os desafios primeiro e encontrar as alternativas mais empreendedoras para a resolução desses problemas. É muito legal que a proposta inicial desse jogo é cooperar, não é necessariamente competir. Mas a natureza dos jovens já mostram que eles querem terminar primeiro realmente, né? Eles falam assim, quem terminar primeiro vai vencer. Aí eu falo, não tem um ganhador ou um perdedor, mas quem terminar primeiro, né, e tiver as melhores soluções, pode ser aí o grupo de destaque. Então eles tentam resolver os desafios rapidamente para mostrar que eles podem vencer, né? E como eles sabem se eles estão chegando mais perto do objetivo ou não? Qual que é o feedback constante que eles têm? Eles têm uma pilha de desafios, são alguns cards. Cada card consumido, portanto, cada card resolvido é um card a menos, né, para ser solucionado. Então eles sabem que eles estão cada vez mais perto de concluir o jogo. Tem uma outra frente do Pense Grande Digital, que é justamente uma trilha formativa online, utilizando a tecnologia. E todo o contexto de aprendizado aqui é para o lado da tecnologia, né, do storytelling. Eles têm uma forma de prosseguir na trilha de conteúdo e de aprendizado como se fosse uma expedição rumo ao pico da neblina. Então tem storytelling, tem um objetivo claro, né, que é chegar até o pico da neblina, tem um sistema de ranqueamento de pontuação, mesmo que não seja uma competição, mas que os jogadores podem colaborar entre si, né, para compartilhar experiências, compartilhar aprendizados, para chegar até o pico, para chegar até o topo. E aí tem um caso de sucesso aqui, porque como a gente pode mudar o comportamento dos participantes e criar uma experiência gamificada dentro de uma experiência gamificada. O Pense Grande Digital tem 2 desafios principais. Permitir que os participantes consumam o conteúdo e cheguem até o topo, né, do pico da neblina. Eles precisam, então, se formar ali no módulo, né, chegar até o fim, realmente obter o seu certificado. E para isso existia já uma estrutura muito boa de gamificação, saber como está perto, os níveis, os pontos obtidos ao final de cada nível, para saber se você está avançando ou não, as medalhas de reconhecimento em marcos importantes. E não necessariamente esse sistema todo de gamificação fortalecia o nosso segundo principal desafio, que era criar uma comunidade de aprendizado. As pessoas deveriam interagir entre si
como se fosse uma rede social. Só que não existia nenhum elemento de gamificação aqui para mudar esse comportamento. Qual que é o nosso mindset, então, quando a gente cria uma experiência gamificada? Qual é o conteúdo que eu quero entregar ou qual é o comportamento que eu quero transformar? Partindo desse princípio, pensamos, nós queremos que as pessoas interajam mais e se relacionem mais. Qual que é o nosso desafio? As pessoas não se conhecem. Então, vamos criar estratégias e dinâmicas gamificadas para que as pessoas se apresentem, para que elas interajam mais umas com as outras e para que elas, então, mostrem quem são dentro do nosso ambiente virtual. Criamos um sistema de desafios relâmpagos com regras muito claras, muito definidas, o objetivo também muito definido, e quem respondesse esse desafio e fizesse a ação programada, né, e o proposto, ganharia um selo de reconhecimento com um bônus. Então, esses selos de reconhecimento mostravam para a comunidade que alguém tinha adotado algum comportamento, né, de destaque ou algum comportamento agradável para nós ou aconselhável, e essa pessoa ganhava um bônus, que no caso era participar de uma entrevista. Com esse novo sistema de gamificação, as pessoas passaram a interagir mais, a falar mais umas com as outras e se ajudar, porque nós mapeamos ali os comportamentos que nós queríamos incentivar. O engajamento em si, né, para a pessoa ser ali um influenciador, também a capacidade de ajudar e auxiliar outros participantes. Nesse caso, quem fizesse essa ação seria um conselheiro, ganhava um selo de conselheiro. Nós tínhamos ali um destaque ainda para quem consumia os conteúdos e chegava mais rápido até a conclusão do módulo, seriam os pioneiros, e por aí vai, né? Então, nós criamos um sistema de reconhecimento compartilhado, né, entre todos da nossa rede. Existia um sistema de rede, então, né, para mostrar quem estava ganhando, quem estava com conhecimento, com um comportamento aconselhado ou não, né? Um selo de reconhecimento para a pessoa que adotava aquele comportamento. Nós criamos um sistema de desafio, né? Alguns desafios não eram fáceis, os jovens ali tinham muita dificuldade de falar ou aparecer em vídeo, então quem gravasse um vídeo ganhava ali um reconhecimento especial, e com isso nós conseguimos fortalecer a nossa rede dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente de aprendizado do curso. E com isso, o engajamento aumentou também consideravelmente e a taxa de abandono também caiu, porque com as atividades, com os conteúdos relâmpagos, que ninguém sabia o que ia ser, né? Então, nós também tínhamos o fator da curiosidade, as pessoas continuavam avançando no curso, continuavam ativas na plataforma, esperando ganhar as bonificações e ganhar os selos de reconhecimento também. É importante que nós utilizamos essa estratégia também para implantar algum tipo de comportamento em alguém que não demonstrava aquela característica, mas a partir do momento que ele ganhava aquele selo de reconhecimento, ele passava a agir exatamente com a descrição do selo. Por exemplo, alguém que ganhava o selo de influenciador, mas que era um pouco tímido ainda e não falava muito. Ele passava a falar muito mais. Então, veja como a gamificação aqui conseguiu transformar um comportamento, né? Conseguiu implantar em alguém um comportamento desejado através de um sistema, claro, com objetivos, regras, sistema de bonificação e também um sistema de ranqueamento social, porque a pessoa agora passava a ser reconhecida, né? Com esse sistema de selos e desafios. E era algo muito novo, ninguém sabia o que ia acontecer a cada semana, né? Ninguém sabia qual era o desafio. E aí, um feedback de aprendizado nosso, já dentro desse contexto, que a gamificação ela é um sistema de aprendizado também, nós temos sempre que analisar e melhorar, né? A dificuldade não era progressiva. Então, o mesmo desafio da primeira semana era posto novamente na segunda semana, só que com outras perguntas, mas elas não ficavam mais difíceis. Então, o nosso engajamento desde o lançamento desse tipo de desafio ia abaixando um pouco. Então, nós criamos um sistema também de melhorar a dificuldade para que a cada semana o engajamento continuasse constante. Aqui são alguns exemplos, então, do que dá para fazer no dia a dia dentro de sala de aula ou utilizando a internet no ambiente virtual. Como a gente pode aquecer mais a comunidade, ser um gestor de comunidade e um design de experiências mais eletrificantes.
para a gente sentir um pouco na prática o que é a gamificação e como a gente pode trabalhar o sistema de gamificação, eu tenho aqui uma proposta, que é a do Kahoot. Eu não sei se vocês conhecem o Kahoot. Ah, e agora eu consigo ver os comentários, pessoal, que bacana. Estou de volta aqui. Vamos ver o que é a gamificação na prática e vamos ver se vocês conseguem identificar tudo que a gente falou aqui e se vocês conseguiram também reter algum dos conteúdos, tá? Vamos iniciar uma proposta que é competitiva, que tem regras claras, tá? Vamos responder um quiz e nós temos um tempo para responder esse quiz. O tempo é de mais ou menos 10 segundos, tá? É mais tempo do que vocês imaginam. Vamos responder algumas perguntas e vocês precisam acessar pelo celular, tá? Mas seguindo a minha tela, a tela aqui do computador. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês nesses 5 minutos finais. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Vamos jogar o Kahoot. O Kahoot pode ser implantado nas dinâmicas de sala de aula ou de ensino remoto de forma muito simples, tá? Convido vocês a entrar no Kahoot depois, www.kahoot.com. Não tem muito segredo aí, pode digitar no Google se quiser. E vocês vão criar os próprios quizzes. Não sei o plural de quiz aqui. Mas que vocês vão poder criar esse sistema de game, tá bom? E vão poder criar, então, uma experiência muito mais agradável no consumo de conteúdos aí ou mudança de comportamentos. O que a gente vai fazer, pessoal? Entrem nesse site, tá? www.kahoot.it. Vocês vão entrar no kahoot.it, vão digitar o PIN do jogo, vocês vão colocar o nome de vocês, então, tá? Já tem 2 pessoas entrando aí, o Vitor e o Rodrigo. Vamos ver se entra mais gente. Sei que tem o Matheus por aí, tem o Luiz. Boa. Vou iniciar o nosso game. O que você tem que fazer, tá? Vão aparecer as perguntas na tela e nós vamos responder pelo celular, com a cor da alternativa que estiver aparecendo na tela, tá bom? A pergunta aparece na tela, nós devemos responder pelo celular. Vou dar o play aqui. Tem mais gente entrando, bacana. Vai começar, hein? Agora tá na mão de vocês. Só um conseguiu responder a primeira rodada. Muito bem. O que é o Educador 5.0? Luiz conseguiu responder. Boa, Luiz. Tá na frente. Segunda pergunta. Vocês devem responder pelo celular. Boa. E tem que responder muito rápido, hein, pessoal? Vitor conseguiu responder. Na dúvida, apertem qualquer coisa. Boa. Luiz na frente, hein? Boa, Luiz. Boa. Faltam 2 perguntas.
Com certeza. Luiz na frente. Última pergunta. Agora vocês estão indo, hein? Só pra gente ver aqui. Senhor dos Anéis é melhor. Boa. Há controvérsias, viu? Luiz em primeiro, boa. Só pra... Bom, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado, Raul, por ter vindo. Até a próxima, tudo bem? Daqui a pouco a gente tem... de Campos.